E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo bem tudo que o Silas e o pessoal lá da ESPN falaram sobre a derrota do São Paulo contra o Red todo-poderoso Red Bull Bragantino. São Paulo que eu tô apelidando de Shenlong, que adora ressuscitar um time morto. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal se você for São Paulino e se você passou raiva, dá essa força pra mim aí. Porque ultimamente em alguns jogos o meu dia tá fazendo a gente se estressar bastante. A gente vai estar assistindo o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, a gente vai fazer uma análise sobre esse jogo de hoje e sobre o nosso querido técnico Luiz Zubeldia, beleza? Créditos eleitorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Um elenco que o treinador já está há muito tempo trabalhando, como é o caso do Vojvoda no Fortaleza, o caso do Abel Ferreira aqui no Palmeiras. Então você, assim, não sofre tanto quando você precisa fazer esse rodízio e esse controle de carga. Mas quando você vê um São Paulo que está se arrumando, o Wendel que chegou, mas e aí, Wendel? Vai estrear quando? Ah, ainda preciso de alguns dias para treinamento. Aí joga 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e vai entrando no ritmo, vai mostrando, dando a cara. Sabe? Mostra para o treinador que o treinador pode contar com você já, a menos que esteja lesionado, a menos que esteja muito fora de forma. Então, assim, descaracteriza muito e o torcedor começa a ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Pô, mas será que esse jogador a gente vai poder contar? Aí você vê um Marcos Antônio, por exemplo, que é um excelente jogador, mas aí você coloca junto com outro jogador. Caio Paulista sofreu muito no São Paulo quando teve que jogar ali com um quarto zagueiro que não era o ideal. No Palmeiras também. Quando não está o Murilo ali, ou quando não está um Piquerez, que é uma segurança gigante, a dupla do lado esquerdo, o quarto zagueiro lateral esquerdo, acaba se comprometendo. E aí tira a confiança do torcedor. E uma vez que o torcedor pega ranço com um jogador, esquece. É difícil. Olha o Igor Vinícius aí, que está jogando bem, mas o torcedor ainda não fechou com o Igor Vinícius, que ele é o lateral direito do São Paulo. Então, assim, acho que precisa, o mais rápido que puder, virar essa chave, colocar os 11 titulares e ver quem são aqueles outros que vão entrar para quando você precisa fazer as mudanças, a engrenagem não engripar, né, como a gente costumava dizer, e a coisa continuar funcionando, porque é o sonho do treinador. Essa semana para o São Paulo é um pouco diferente, né? Porque o São Paulo vai fazer o jogo atrasado contra a Inter de Limeira, que é da estreia, que o São Paulo estava nos Estados Unidos. Aliás, o São Paulo fez 2 jogos nos Estados Unidos, não venceu nenhum. Né? Entra para conta fora de casa aí também. Tudo bem que era contra Cruzeiro, Flamengo, mas não venceu. Tem um jogo, então, quinta, e tem depois clássico contra o Palmeiras, fora de casa. Mas também não perdeu, né? Empatou né? Dois, mas assim, né? empatou. Jogos horrorosos, né? Ele estava, acredito eu, com a história fora de casa, apenas brincando. Não, mas é que eu ponho na conta. No Morumbi, o São Paulo é 1. Sim. Fora do Morumbi, se é nos Estados Unidos, se é na Vila Belmiro, se é em Bragança Paulista. O Pacaembu não conta porque o Pacaembu é a nossa casa também. Então... Nossa. Eu fiz muitos, ganhamos muito entendi. lá. O nome do estádio é histórico. Pra quem não sabe, Ele teve lá, né? Dentro. Pacaembu tem o nome de um histórico São Paulino, que é Paulo Machado de Carvalho, né? Então até o nome é São Paulino do Pacaembu. Mas, de fato, essa semana era uma semana para o Zubeldia estudar. O que é melhor? Jogar com reservas no sábado, segunda, quinta, domingo, que é o jogo que para o torcedor São Paulino é o mais importante, que é um choque rei, fora de casa. Mas o São Paulo deu uma animada nesse grupo do Santos, né? Muito, eu estava olhando isso agora. O São Paulo reabilitou o Santos, reabilitou o Bragantino, a Portuguesa e o Guarani venceram. Então, é o único grupo do Campeonato Paulista que você não sabe quem vai se classificar. Não. Porque você já sabe que vai ter nas quartas de final Corinthians e Mirassol, Palmeiras e São Bernardo, São Paulo e Novo Horizontino. A não ser que o Palmeiras faça algo... A não ser que o Palmeiras faça algo muito diferente ali e aconteça algo, porque a Ponte Preta está empatada em número de pontos, está muito próximo ali do que os dois estão fazendo. Joga amanhã com o Guarani, o clássico, né? Joga amanhã com o Guarani. O grupo B, que é esse do Bragantino, é Guarani 10, Portuguesa 9, Santos 8 e Red Bull Bragantino 8. Curiosamente, Santos e Bragantino, que muitos imaginavam, inclusive, a semifinal, não, as quartas de final desse grupo, né? O líder e vice-líder estão ali tendo quem amar. Mas, Natália Ferrão, eu quero saber, Silas, deu para perceber falando um pouco com o fígado, e é compreensível, afinal de contas, tem um coração tricolor. A gente está no começo do ano, existe aquela oscilação. Hoje é algo para realmente ficar um pouco preocupado ou entra nessa conta do começo do ano que a gente sabe que existem algumas partidas
parece que seja uma formação titular, uma reserva, uma híbrida. No caso, o São Paulo hoje usou muitos reservas e os titulares entraram já no segundo tempo, com a bola rolando, inclusive pouquíssimos. Não houve ali a utilização muito do intervalo, como uma mudança radical. É para ficar preocupado ou muita calma nessa hora? Acho que dá para dividir essa cota, né? Dá para mesclar ali 50-50. Porque o que o Silas fala chama muita atenção. Essa questão de você desconfigurar muito o time. Pego a fala do Bubu também, quando você substitui algumas peças e é muito abaixo em relação ao time titular. Isso preocupa. Preocupa olhando para a sequência da temporada. Não para o Campeonato Paulista, mas para a sequência da temporada, sim. Se ainda tem um elenco curto, pensando em substituições, a quantidade de jogos, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, é Libertadores, a carga, a exigência é muito grande. Então, você tem que ter peças que substituam e que não caiam tanto o teu desempenho técnico. E o que ficou muito claro, e o que fica muito claro nesse São Paulo é isso. Quando algumas peças não estão em campo, o time cai muito de produção. É aquilo que eu falava. Foi um jogo ruim em criação do São Paulo, assim, de conexão de peças ali. Um jogador a mais, né, Nath? Um jogador a mais. Mais de um tempo, né? Mais de um tempo, exato. Então, isso chama muita atenção em relação à quantidade de elenco, a profundidade do elenco para a temporada. Para o Paulista, não. Eu acho que a questão do segundo tempo completo com um a mais, isso é que chamou mais atenção. Titulares o segundo tempo, entraram nos titulares e não aconteceu quase nada, né? Se dissesse assim, não, São Paulo Bragantino até criou mais isso, se você pudesse falar assim, se tivesse saído mais um gol, talvez fosse o 2-0 mesmo. Isso preocupa, acho que mais do que o resultado em si, né, Silas? Foi um time razoavelmente descoordenado. Mesmo com um a mais, para quem não acompanhou o jogo, o Juninho Capixaba foi expulso aos 50, né, do primeiro tempo, aos 45 mais 5. Queria te ouvir sobre isso, não aproveitar essa vantagem numérica, Silas. Você já viu o jogo de seleção brasileira em véspera de Copa do Mundo, amistoso? Que coisa horrível. Sim, que ninguém quer machucar. Ninguém quer se machucar. Mas, por outro lado, é oportunidade para muita gente que está no banco de reserva, que quer ter um lugarzinho lá. A hora que o treinador olhar para o banco... Aí é o lance da expulsão. Do Juninho Capixaba, né? O jogador que está no banco fala, a hora que o treinador olhar para o banco, eu vou ser o primeiro que ele vai olhar para me colocar no jogo. Então, assim, é um misto. É um misto de... O São Paulo, quando você olha para as contratações, o Wendel, Enzo Dias, muito bem. A volta do Pablo Maia. O Alisson já voltou no final do ano passado, já está entrando num ritmo de jogo bom também. Mas, por um lado, você tem o controle de carga. Por outro lado, você tem a gestão do anímico. Cara, o que vocês querem? Aí você põe um titular com reserva e o titular fala assim, eu sei que esse aqui não vai jogar quando a coisa for a vera. Então, o cara já não tem o mesmo desempenho. O Richard sofreu uma bronca do Abel Ferreira lá. Porque depois da volta da Copa América. Foi para um jogo lá meio assim e tal. Não, o time grande, você tem que matar um leão por dia. Não tem conversa, é prestação de serviço. Você tem que mostrar... Quando apareceu o scout lá no dia depois do jogo, na reapresentação, é performance. Eu corri no clássico contra o Corinthians que nós ganhamos, a mesma coisa que eu corri no jogo contra o Bragantino, que estava um monte de gente lá, que por aí vai figurar no segundo, às vezes no terceiro time. São os meninos da base que estão chegando, prejudica também os meninos da base, porque os meninos da base estão ali, é a chance da vida. E você vê um cara meio assim, não, estamos classificados já, então esse aqui é um jogo para eu segurar, para eu tirar o pé, e não. Time grande entrou em campo, vestiu a camisa, tem que deixar a vida lá dentro. Essa coisa do... Eu acho que esse é um debate legal, essa história do cobertor curto, porque eu concordo. O São Paulo teve uma estratégia para 2025 em que ele liberou alguns jogadores muito úteis de rotação, digamos assim, usando um termo do basquete, né, de Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato, caras muito úteis, mas que a gente sabe que não eram figuras centrais, para optar por trazer alguns... Claro, o Oscar, um deles, né? Mas o próprio... Eu citei o próprio Wendel, como um cara que tem uma história na Europa importante, foi muito bem, especialmente no começo ali no Bayer Leverkusen. Mas ele tem peças-chave no banco que me parecem ótimas, né? Eu acho o André Silva razoavelmente subestimado como substituto ao Calera, no sentido de... Né? E tem Ferreirinha, o Igor Vinícius aí, o Ferrares, que na verdade é zagueiro, mas ali rola o debate como se não fosse uma boa lateral. Por que eu estou citando
Óbvio que se você tem várias lesões, você não tem ali várias peças para repor, mas você também não começa uma temporada imaginando ter uma avalanche de lesões, e a gente sabe que isso acontece. Vocês preferem 11 titulares muito fortes, com 3, 4 bancos ótimos e uma defasagem, ou ter ali um banco com 11 peças de reposição, mas também quando entram para titular não resolvem jogos? Como é que vocês veem isso sobre a estratégia que o São Paulo fez de subir a capacidade de algumas peças individuais, mas que, de fato, a profundidade do banco parece um pouco menor? Bom, eu prefiro time forte. Né? Também. O São Paulo, mais uma vez, tem como grande objetivo ganhar a Libertadores. A Libertadores é uma Copa, é um torneio. Você precisa jogar muito bem alguns jogos específicos. Esse time do São Paulo, está mais do que claro, mais uma vez, vai jogar o Campeonato Brasileiro não para ser campeão, para tentar fazer uma campanha ok, sem sustos e chegar a Libertadores. Não tem um elenco com profundidade como tem outros no país para fazer isso. Então o São Paulo se empenhou, até por questão econômica especialmente, para tentar fazer um time titular forte ou melhor do que o outro. O São Paulo tinha problemas nas laterais, né? O São Paulo tem muitas limitações laterais. O São Paulo demorou 1 ano para achar um lateral esquerdo bom. Agora o São Paulo tem 2. O Patrick está jogando, o São Paulo possivelmente vai emprestar, vai negociar e tal. O que eu quero falar sobre o São Paulo, e eu acho que vai ser tema do São Paulo ao longo do ano, pega o time titular do São Paulo, em tese. Esse time que é o time forte, que em tese é o time que o São Paulo vai jogar para a Libertadores. Você tem 9 jogadores com 30 anos ou mais. Abaixo de 30 anos, você tem o Pablo Maia e o Alan Franco, que é uma dúvida, porque o Alan Franco hoje jogou no time reserva. Foi o melhor zagueiro do São Paulo na temporada passada. O Alan Franco está com 29, vai fazer 30 agora. Então, assim, o que a gente falou do Fluminense, que foi campeão da Libertadores, aquela história de que era um time de veteranos... Tem o Igor Vinícius também, se considerar no titular, 27. Agora chegando o Cédric, para a lateral direita. Que é mais velho. Que tem mais de 30. O São Paulo é um time com muitos trintões. Você pega o tal do Quarteto Mágico. Hoje, no segundo tempo, tinham 3, não tinha o Lucas, né? Todo mundo tem mais de 30 anos. O Caleri tem mais de 30, o Luciano tem mais de 30, o Lucas tem mais de 30, o Oscar. Então, o São Paulo tem um time com jogadores rodados, experientes, cascudos, mas talvez isso tenha um preço na parte física. Então, talvez a parte médica, o pessoal lá do São Paulo vai fazer exames. O Lucas Moura, chegou no São Paulo voando, explodindo, aquela velocidade absurda, depois teve uma queda. Então, alguns dos jogadores do São Paulo, o Alisson, por exemplo, depois estava voando, era o maior jogador do São Paulo quando ele se lesionou. Para mim, ele não conseguiu voltar ainda no mesmo nível. Fez até algumas partidas ruins para mim, o Alisson. Então, tem alguns jogadores que precisam um pouco mais de cuidado na parte física. Então, assim, de jovem, assim, cara com pulmão, garotão mesmo, assim, para jogar, é o Pablo Maia. Né? Então, o resto, acho que a direção do São Paulo, a comissão técnica vai ter que administrar bem o jogo que vai colocar, né? Porque o Caleri já teve temporada, mesmo quando jogou a Copa do Brasil, que ele jogou no sacrifício, estourado. Então, acho que tem que ter muito esse cuidado por conta da faixa etária do São Paulo ser elevada, a média de idade ser alta. Eu quero ver a Nath, quero ver o Silas, mas antes o Eduardo Afonso está chegando diretamente do estádio da partida, o estádio do Red Bull Bragantino, 1-0 o Bragantino contra o São Paulo. Edu, quero te ouvir sobre o clima do jogo, a derrota do São Paulo com 1 a mais durante todo um tema, ou durante todo um tempo, e o nosso tema, que é essa questão da administração do elenco, como é que o time se montou para 2025. Vai que é sua, Edu, boa noite. Tudo bem, Mota? Como é que você tá? Boa noite. Estamos aqui ainda na cabine do Nabi Abichedi. Provavelmente foi o último jogo da história entre São Paulo e Bragantino, Red Bull Bragantino aqui, porque a tendência é que quando se enfrentarem no Brasileiro, o novo estádio do Bragantino já seja o palco desta partida. Pelo menos é a previsão do pessoal de Bragança Paulista. Por um lado, o Bragantino recuperado, vinha de uma sequência ruim, tá na briga pela classificação, se afastou da zona de rebaixamento e a comemoração de parte dos mais de 8 mil torcedores, 8.400, foi muito grande, principalmente pelo fato do time ter jogado com a menos durante todo um tempo. Do lado do São Paulo, é claro, fica uma impressão péssima em meio a uma maratona, que começou quarta-feira com uma ótima vitória contra o Mirassol, teve o jogo de hoje, daqui a 2 dias o São Paulo volta a campo em Brasília, tem a viagem amanhã à noite para Brasília, tem só um treino amanhã, 2h30 da tarde no CT, tem um treino que boa parte desses jogadores vai fazer apenas regenerativo, vão treinar aqueles que não entraram ou que entraram muito pouco na partida, e depois lá em Brasília mesmo tem o jogo contra o Velo Clube. Já vou passar qual é a programação
do Zubeldia que me adiantaram para essas duas partidas. Joga com titulares na próxima segunda-feira contra a Inter de Limeira, aqueles que entraram aqui 5, provavelmente o Alan Franco, que era o único titular que começou a partida, menos o Luciano, que tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso desse jogo contra a Inter de Limeira. Então, vamos encontrar um substituto para o Luciano, pode ser o Ferreirinha, joga com os titulares com força máxima contra a Inter de Limeira. Contra o Velo Clube, vai treinar 2 dias em Brasília, joga com este time, basicamente, que começou aqui, talvez com o Sabino, na vaga do Alan Franco. Por quê? Porque no final de semana tem o Palmeiras no Allianz Parque, aí os titulares serão preservados para o jogo contra o Palmeiras. É essa a programação, só vai mudar se o Zubeldia, por acaso, por esse resultado de hoje que não era esperado, resolver fazer uma modificação. Viajam para Brasília Cédric Soares e o Wendel, e os dois têm boas chances de já no jogo contra o Velo Clube ficarem à disposição na próxima quinta-feira. Nenhuma finalização a gol em 90 minutos, no 11 contra 11, no 11 contra 10, com titulares, sem titulares, com reservas, enfim. O São Paulo passou 90 minutos, mais os acréscimos 6 do segundo tempo e 4 do segundo, 100 minutos. E em 8 finalizações em direção ao alvo, não acertou nenhuma. O lance mais perigoso do São Paulo foi uma cabeçada sem direção do Juan, zagueiro. Por isso que o torcedor saiu, o que veio aqui prestigiar, muito, mas muito chateado com a atuação da equipe. Esperava-se por ter um homem a mais. E com Alan Franco, mais 5 titulares que entraram no segundo tempo, ou seja, mais de meio time titular por quase 30, 40 minutos, que o São Paulo conseguisse pontos. A liderança está ameaçada do grupo, porque se o Novo Horizontino ganhar, ele empata em pontos com o São Paulo, mas o São Paulo tem esse jogo a menos em relação aos demais times, que é essa partida de segunda-feira contra a Inter. Mota. Valeu, valeu, Edu, trazendo informações direto do Nabi Abichedi. Ele volta com as entrevistas, coletivo de técnicos, zona mista, já aqui no Sport Center. Ele citou a ausência de finalizações ao gol. Vamos colocar a tela de estatísticas do jogo, que mostra muito detalhadamente como é que foi essa inoperância ofensiva, né? A posse de bola do São Paulo foi maior, até porque a gente repete. Jogou o segundo tempo inteiro com um homem a mais, 63% a 37%, chutes 12-8 para o Red Bull Bragantino, no gol 3-0 para o Bragantino. Ações da área rival 16-18, escanteios 8-7, posses recuperadas 27-25. Silas, quando eu joguei para o Bubu, que ele falou de preferir um time mais forte, óbvio, tem que ter peças de reposição, mas você foca num time muito forte e vai justamente dando essa sustentação ali no banco. Você falou... Eu também acho. E eu falei, eu concordo também. Eu também acho isso, obviamente, não pode não ter banco, mas acho que se você administrar bem, você consegue ticar essas casinhas. Mas eu queria que você falasse, depois a gente vai colocar até a escalação do jogo de hoje, para mostrar como era uma escalação reserva e as peças que entraram ao longo do jogo, para reforçar essa questão do elenco São Paulino. A gente não está lá no dia a dia, essa é a questão. Agora, para mim fica... Cara, com 11 contra 10, com mais de 45 minutos, e aí a gente viu a estatística, não mente. 0 chute no gol. Quer dizer, o máximo, mais perto que chegou uma cabeçada do Juan, que foi para fora, num time como São Paulo, num time como Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Inter, Flamengo, Botafogo, é inadmissível. Você tem que... E a gente entrevistou o Zubeldia aqui, no Bola da Vez, um cara muito... eu fiquei muito, assim, me impactou muito positivamente a entrevista dele, um cara que conhece, mas melhorou. Era o problema que a gente não tinha reservas. Enzo Dias, o Wendel, o Cedric vai estar chegando aí também. Essa notícia é boa, que o Wendel já pode estar à disposição agora para o próximo jogo. A volta do Pablo Maia. O Alisson é natural, que agora com a caminhada, né, com o novo ano. Agora, o que a gente falou aqui, o Edu corroborou ali com a manifestação do torcedor. O torcedor sai chateado e começa a pingar essas dúvidas com relação a esse jogador, aquele jogador. Porque é óbvio que o time é muito bom, mas a gente tem um ano inteiro começando, um ano inteiro pela frente, e você não pode ganhar, perder, ganhar time grande, não. Time grande tem que manter uma regularidade. Eu fui campeão no São Lourenço em 95, quando a gente jogava mal, a gente ganhava igual. E a gente sabia dentro do campo. Hoje não estamos bem. Vamos ganhar o jogo, todo mundo vai morder, todo mundo vai batalhar, todo mundo vai finalizar e vai chutar. E a gente ganhava, a gente foi campeão assim. Então eu acho que... E o goleiro, o Rafael,
Ele falou que a nossa intensidade é a nossa identidade. No vestiário, antes do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, que o São Paulo é campeão contra o Flamengo lá no Morumbi, com o gol até do Rodrigo Nestor. Então, tá no começo de temporada, eu nunca tive problema com o começo de pré-temporada. Eu tinha que engordar na pré-temporada para depois perder, porque eu chegava mais magro do que o normal, porque eu treinava muito nas férias. Tinha minhas férias, me divertia, tal, mas chegava um momento ali próximo de voltar, eu já estava treinando, então isso é profissionalismo. Tanto que eu acho que eu fiquei, os anos que eu joguei no São Paulo, acho que eu fui reserva 1 ou 2 vezes só. Então... Isso é profissionalismo e um negócio... Eu queria falar só de um nome, mas tudo bem. Tem isso também. O pessoal ouvindo o seu... O São Paulo não deu nenhum chute no gol. O centroavante mais talentoso, mais técnico do São Paulo não jogou. Que é o Rian Francisco, o garoto que foi sensação, melhor jogador da Copinha, artilheiro. Ele que salvou o São Paulo contra a Portuguesa. Sim. A única vitória fora de casa, quem fez foi o Rian Francisco, que entrou no finalzinho, golaço. Fez um golaço e tal. E boa parte da torcida São Paulina, eu tô vendo aqui nas comunidades, criticando o Zubeldia, porque num jogo como esse, por exemplo, coloca muita gente e não colocou garoto. Então, por que colocar o Caleri nesse jogo? Já que é pra poupar, não leva nem, deixa fora, que nem o Lucas. Porque esse é um tipo de reserva que o São Paulo tem, que é uma reserva também de talento, de técnica, um jogador promissor. Então, assim, tá na crista da onda, a torcida pedindo, clamando por ele. E aí você leva o garoto e não aproveita. O Matheus Alves jogou hoje no meio campo, né? Acabou sendo substituído também. Mas o Patrick e tal tem que ter chance, talvez das últimas deles no São Paulo, agora que tem 2 laterais. Mas o Rian Francisco é algo que o Zubeldia precisa tratar de uma forma melhor. Especialmente agora em campeonato estadual, quando você tem jogos e você roda elenco e você muda, esse garoto tá pedindo passagem. O André Silva chegou para compor, tem bons momentos, mas tecnicamente não é um jogador brilhante. O Caleri a gente sabe que ele se mata, se entrega, é quase que um torcedor ali do time dentro de campo, mas tecnicamente também não é um centroavante tão espetacular assim, né? Até vinha numa seca de gols grande e o menino tá ali voando, pedindo passagem, batendo na porta. Esse é o tipo de jogo que eu entendo o São Paulino que vai reclamar do Zubeldia porque não botou ele nem um pouquinho. E teve jogo que ele entrou faltando poucos minutos, né? Também não adianta nada, né? Entrar lá, põe ali, ó, só para falar que colocou 3, 5 minutos, também não é justo com o garoto. Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário sobre esse jogo ridículo do São Paulo e quem para você foi o principal culpado da derrota do São Paulo. Para mim, mais uma vez, a derrota passou muito pelas escolhas erradas do Zubeldia, porque assim, se você tem um jogador a mais durante todo o segundo tempo, no final do primeiro tempo ele é expulso, e seu time joga de maneira ridícula o primeiro tempo, o que te leva a pensar que o Patrick vai virar o Roberto Carlos, que o Matheus Alves vai virar o Paulo Henrique Ganso, vai começar a dar bola e achar bola pra todo mundo, que o Eric vai virar o Robinho? O que te leva a pensar que seu time vai começar a jogar do nada? Que seus jogadores vão virar excelentes jogadores de um tempo pro outro? Assim, claramente o Zubeldia tinha que ter tirado o Patrick, que tadinho, eu não vou nem adjetivar ele, e colocado o Enzo Dias pra jogar a bola na área e pra ter profundidade pelo lado esquerdo. Tirado o Matheus Alves e colocado o Oscar. E tirado o Eric e colocado o Rian Francisco. Só eu que penso isso? Pra você ter o Rian Francisco ao lado do André Silva. Tira um volante. Pô, o time do Red Bull não tava te atacando, cara. Você tira o Alisson, você tira um volante, o Marcos Antônio, e coloca o Alisson. Em vez de você tirar o volante e colocar mais um atacante. Sabe? São coisas que eu particularmente não entendo. Eu, sinceramente, não consigo entender o que o Zubeldia pensa que o time dele vai começar a jogar de uma... Mais uma vez, o Jandrei sendo o Jandrei. E uma coisa que eu costumo dizer é que os gols que o Rafael toma, dificilmente eu e você, a gente pensa assim, pô, acho que dava... A gente questiona os gols que o Rafael toma. O Rafael, pra mim, ele não é um goleiro milagreiro, aquele goleiro que vai fazer 3, 4 milagres por jogo. Até faz um aqui, outro ali e tal.
Mas o Rafael, pra mim, o principal é que ele é um goleiro seguro. Dificilmente ele toma gol bobo, gol besta, gol que a gente questiona. Pô, se o Rafael ele tá mais pra cá, pô, se ele vai desse... A gente dificilmente a gente questiona. Igual hoje. Olha o gol que esse goleiro tomou. Olha o gol desse goleiro. O Igor Vinícius entrou e conseguiu ser pior que o Ferrarese, que é um zagueiro jogando de lateral. Eu espero muito que o Cédric Soares não seja pior que o Igor Vinícius. Porque não tem condições, cara. O Igor Vinícius, ele consegue ser medíocre. Medíocre. O Luciano entrou pra tomar amarelo. Praticamente não pegou na bola. As 3 bolas que ele tentou inverter pro Oscar, não sei, ele deve tá faltando um feijão, faltando um pouco de proteína, de ferro na alimentação dele. Acho que o pessoal, os nutricionistas do São Paulo tem que rever, porque o cara não tá conseguindo bater na bola. 2 vezes que ele tentou inversão, ele jogou a bola no pé do time adversário. E conseguiu ser suspenso para a próxima partida. Sabe? São coisas que eu não entendo. O que o Zubeldia pensa, cara? O que passa pela cabeça do Zubeldia? Ele achou que o Patrick, de uma hora para outra, ia começar a acertar a bola na área. A dar profundidade. Ele achou que o Matheus Alves, de uma hora para outra, de um tempo para o outro, no intervalo de 15 minutos, ele ia começar a chapar-se e acionar o André Silva e o Ferreirinha. O Eric, eu não entendo. Como é que esse cara não consegue jogar? Sinceramente, não entendo. Não entendo. É ridículo isso. É ridículo. Então, o que o Zubeldia pensa? O que o Zubeldia pensa? O que o Zubeldia quer? Graças a Deus a gente vai ter a chegada do Cédric e a chegada do Wendel, para ver se a gente consegue resolver essa questão das laterais. Mas a gente ainda precisa de mais um meia para reserva do Oscar. E aí a gente vê que foi um erro talvez ter liberado Nestor, Michel e Galopo. Pelo menos um desses caras tinha que ter ficado para jogos como esse. O Patrick, lateral da base, eu duvido que ele seja pior que o Igor Vinícius. Sabe? Mais uma vez, a derrota do jogo de hoje passou pela incompetência e pela falta de inteligência do Zubeldia de entender e saber mexer durante o jogo. Mais uma vez. Vamos ver se ele... O jogo contra o Santos ele errou. No jogo de hoje ele errou de novo. Mais uma vez o São Paulo consegue perder para um time de ridículo, time de zona de rebaixamento e ser o Shenlong do Campeonato Paulista. Não pode ver alguém morrendo que vai lá e ressuscita. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus até o próximo vídeo e valeu.